vamos iniciando o programa, nossa programação aqui no Sagres em Tom Maior. Nós temos um tema dedicado à família. A família faz parte de uma das instituições importantes dentro da nossa sociedade. Por isso, a gente, a partir de agora, fala do ODS 16, que é paz, justiça e instituições eficazes. Esse é o tema de, a partir de agora, da nossa programação. Eu lembro a você que o ODS 16 faz parte da Agenda 2030 da ONU, que propõe mudanças pelo olhar social, econômico e também da preservação do meio ambiente. E como ficam as crianças nas férias, Natal e Ano Novo, quando se tem pais separados? A grande questão é como dividir esse tempo entre pai e mãe sem ter problemas na justiça e sem prejudicar psicologicamente os próprios filhos. É para falar desse assunto que assume a pauta, né, deste mês de dezembro, de muitos pais, até um levantamento que acompanhei da ONU, de que em 2019 a estimativa é de que mais de 20 milhões de crianças convivam com pais separados. Então, é uma demanda global. E, diante disso, a gente traz aqui a nossa convidada, advogada, especialista em direito da família, a doutora Daniele Faria. Seja muito bem-vinda, Daniele. Boa tarde, obrigada. Daniele, acho que para a gente começar a falar sobre esse tema, que acaba gerando muita confusão, a gente pode dizer que ele é um tema, é um conceito que está alinhado a questão de entender o que significa a guarda compartilhada. O conceito de guarda compartilhada é um conceito que ainda precisa ser explicado aos pais? Sim, é um conceito que ainda gera muitas dúvidas, principalmente para aquele pai que tem a guarda da criança com relação à moradia fixa. Sempre esse pai que tem a moradia fixa acha que tem mais direitos e deveres e obrigações em geral com o filho, do que aquele que tem o direito de guarda, de visita, né? De compartilhar aquela guarda, mas normalmente compartilha somente em finais de semana, feriados alternados e férias em períodos alternados. Quem tem a guarda compartilhada, independente de ter a moradia fixa com a criança, com o filho, adolescente ou criança em geral, com o filho, não tem menos direitos. Então, é importante destacar que mesmo que você não tenha essa moradia fixa com seu filho, ou seja, não fique com ele por mais dias da semana que o outro pai, você não tem menos direitos, nem menos deveres por conta disso. A guarda é compartilhada, os direitos, os deveres, as obrigações são iguais. E até isso era um ponto que eu ia questionar com relação à guarda compartilhada, se é obrigatório que o tempo de permanência da criança com os pais seja igual. É obrigatório? Não é obrigatório. Normalmente o que se faz, não tem como você estabelecer um tempo precisamente igual entre os dois, né? Porque é complicado, o filho fica muito tempo em escola também, tem as suas atividades, os pais têm trabalhos diferentes, às vezes um trabalha e o outro não. Então, tudo depende muito da realidade daquela família. A gente costuma dizer que, em casos de análise de processos familiares, cada caso concreto é um caso específico que precisa ser criteriosamente analisado de forma sempre a beneficiar o interesse do filho. Então, o interesse do filho ou da filha, né, em geral, vem primeiro. Então, primeiro você preserva os interesses do filho, você não vai ficar fazendo o filho aquele jogo de zigue-zague, não, já fechou a carga horária com seu pai, agora é da sua mãe. Isso não existe, né? Na prática, você estabelece o que é melhor para o filho e você ajusta dentro da rotina dos pais. E dentro desse processo, a criança ela acaba tendo voz para decisão, por exemplo, no período de férias, se ela quer passar o Natal com um, ou o Réveillon, ou o Ano Novo com o outro, ou vice-versa, né? Assim, a criança tem poder de decisão e e como medir se a decisão dela é uma influência do pai ou da mãe?
Normalmente, esses casos de guarda compartilhada, com definições de período em que o pai fica, em que a mãe fica, são decididos pelo judiciário. Quando se tem uma decisão pelo judiciário, o juiz pode ouvir a criança. Não quer dizer que ele é obrigado a ouvir. E para ouvir o interesse daquela criança, normalmente tem toda uma equipe envolvida, normalmente são psicólogos quem escuta os desejos daquela criança, até mesmo porque, infelizmente, nas ações de família existe muita alienação parental, quando você implanta naquela criança uma falsa memória, né? Então, muitas crianças são coagidas a dizer coisas que nem sempre é a realidade. Então, por isso, às vezes, tem um tratamento por trás de tudo isso, uma equipe muito especializada por trás dessas análises, e essas crianças podem sim ser ouvidas, mas não quer dizer que elas são obrigadas a serem ouvidas, né? Quando não existe um processo judicial, vai muito do consenso entre os pais, da comunicação daquele pai e com aquela mãe. Então, se existir aí uma boa comunicação, o interesse da criança, tiver um acordo entre os pais, está valendo esse interesse. Mas se não existir uma boa comunicação, normalmente tem que ir para o judiciário e aí cabe ao juiz decidir se essa criança tem ou não que ser ouvida. Por causa da lei de 2014, a guarda compartilhada parece ser um conceito novo. Esse conceito é uma grande solução ou a gente ainda tem muito que aprender a lidar com ele, hein, Daniele? Então, ficou definido como regra que a guarda ela é compartilhada. Existem algumas exceções, que são quando os pais, por exemplo, não têm interesse nessa guarda. Existem casos em que a mãe ou que o pai não tem interesse na criação do filho, ou que o pai ou a mãe pode ser incapaz, está com alguma doença, está internado ou está até mesmo preso. Então, quando tem essas exceções, a regra, que é a guarda compartilhada, deixa de existir. Mas por que foi estabelecido essa regra compartilhada? Justamente para que todos os pais, nesse processo de separação, de divórcio, né, entendam que essa guarda, mesmo com o processo de separação, mesmo divorciados, eles precisam ter igualdade em decisões, igualdade em obrigações. E aí tira também aquele entendimento de uma guarda alternada, que não se aplica. Ela é compartilhada, não existe um dia com a mãe, um dia com o pai, um dia com a mãe, um dia com o pai. Isso não existe mais, o judiciário não aplica nesse formato. Normalmente, quando ela é compartilhada, passa os dias da semana com moradia fixa com o pai ou a mãe, de acordo com a lei, de acordo com a definição e o consenso de cada um, finais de semana com o outro. Feriados alternados e férias escolares alternadas também, levando em consideração dias específicos, né? Dia das Mães passa com a mãe, Dia dos Pais com o pai, o Natal em um ano passa com a mãe, no outro ano já passa com o pai. Normalmente é assim que o judiciário decide e é assim que se aplica. E pela sua experiência, Daniele, nós estamos até conversando com a Daniele Faria, ela que é advogada especialista em direito de família, e o tema de hoje é sobre a definição das férias com a criança quando os pais são separados. E quando tem mais de um filho, é obrigatório que os dois passem as férias juntos com o pai ou com a mãe e depois o outro evento, ou pode ser um cada um, é uma autonomia de como a família negocia essa estratégia, essa escolha? Em regra, quando tem mais de um filho, aquele mesmo período é destinado até mesmo para a convivência com os irmãos, juntamente com o pai. Então, se tem mais de um filho e ele vai ficar os primeiros 15 dias das férias com o pai, então 2 ou 3, quantos filhos forem, vai passar aquele período com o pai e o outro período com a mãe. Mas tudo vale muito do consenso, tudo vale de uma boa comunicação. Existe uma sentença, existe uma decisão, mas existe também uma boa comunicação entre os pais e os pais ajustam de alguma forma, né? Isso nunca, na regra, é 100% aplicada, exceto naqueles casos em que não existe comunicação alguma. Aí sim, a decisão do juiz é a que prevalece, tem que seguir a regra. Mas o que vale sempre nessas relações familiares é o bom senso, é a boa comunicação, é o acordo entre as partes. Pensando nesse universo com mais de 20 milhões de crianças aí no planeta, a gente pode dizer que a guarda compartilhada, que é esse dispositivo, né, que tem
na lei brasileira, ela é um avanço, ela se torna um avanço, e o que a gente precisa desenvolver em pais e crianças para saber compreender melhor essa ferramenta? Principalmente o bom senso, né? A gente não tem esse critério estabelecido entre as partes. Quando se há um divórcio, quando existe um divórcio, uma separação, normalmente existe briga, existe discórdia, e um para atingir o outro, né? O ex-cônjuge para atingir um ao outro, acaba interferindo na criação dos filhos, acaba interferindo na guarda. Então, o que a gente precisa trabalhar muito na sociedade, em geral, essa comunicação, esse acordo, não é porque não existe relação entre os pais que tem que deixar de existir uma boa relação com os filhos. Após o divórcio, após a separação, você precisa tentar manter aquela criação no mesmo padrão de antes. É um ponto, quando a gente vai falar de direito de família, a gente carrega muito essa questão emocional, né? Então é difícil saber pesar a mão ou encontrar o equilíbrio com tanta carga emocional. Então é importante também a gente apresentar esses cenários, discutir essas propostas, esses dispositivos que tem. E eu agradeço muito, Daniele, pelos seus esclarecimentos, pela disponibilidade com o Sagres em Tom Maior, e desejo para você um excelente final de ano. Muito obrigada para vocês também. Conversamos com a Daniele Faria, ela que é advogada especialista no direito da família. Com certeza você deve conhecer alguém que vive uma situação semelhante, né, de ter que escolher. O filho vai passar um feriado com um feriado com outro. E como negociar isso, como botar os limites, como definir esse cronograma, esse papel, para que tenha oportunidade, né, dos pais, mesmo separados, poderem conviver com os seus filhos. Então se torna um momento de calma, de moderação e de equilíbrio para poder escolher as melhores alternativas.